Cerca de 2.000 pessoas participaram das atividades promovidas ao longo da 6ª Semana da Educação de Campinas, realizada entre os dias 9 e 13 de novembro. O evento foi uma iniciativa da Fundação FEAC no âmbito do compromisso Campinas pela Educação e teve como tema central a valorização da escola. Para falar dos resultados que trouxe como destaques a divulgação de estudos sobre o cenário educacional de Campinas e debates sobre a Base Nacional Comum Curricular e os planos nacional, estadual e municipal de educação, o Questão de Ordem traz hoje a supervisora do Escritório de Projeto do Compromisso Campinas pela Educação, Júlia Murtinho, e os vereadores Professor Alberto do PR e Tiago Ferrari do PTB. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar primeiro com a Júlia. Eu queria que você dissesse de forma geral qual foi o grande aprendizado deixado pela 6ª Semana de Educação. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando dessa iniciativa tão importante para Campinas. E, bom, a Semana da Educação, ela de fato trouxe, por enquanto a gente ainda está medindo os resultados delas, mas foi um sucesso. A gente contou com 2.000 participantes ao longo desses 5 dias e tivemos debates muito ricos, contamos com pessoas conhecidas nacionalmente que estão circulando no meio desses temas tão importantes para hoje aqui no Brasil relacionados à educação. Então, eu acho que a semana ela é um momento que a gente termina as ações do Compromisso Campinas pela Educação ao longo do ano, que a gente reúne todas essas personalidades da educação e o público em geral. A gente fez uma intensa divulgação dessa semana para tentar garantir a participação da população, que é o grande mote do Compromisso Campinas pela Educação, a mobilização da população em prol da educação. Tá ótimo. Então, agora eu vou falar com o vereador Tiago Ferrari, ele que representou a Câmara Municipal na abertura do evento. E naquele momento, vereador, a socióloga Maria Alice Setúbal, ela defendeu uma ação concentrada do poder público e da sociedade em geral em relação às escolas localizadas em territórios de alta vulnerabilidade social, onde são identificados os piores indicadores de qualidade educacional. O que dá para tirar dessa afirmativa dessa socióloga? Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, gostaria de cumprimentar a Júlia, professor Alberto. Professor Alberto, quem eu reputo, é uma pessoa que tem um compromisso, um comprometimento muito firme, convicto com relação à educação. É uma pessoa que traz bons debates aqui para casa, sendo professor e sabendo da realidade. Acho que me honra muito estar podendo participar de um debate. E a Júlia, ela representa uma instituição que tem transformado a educação na nossa cidade. A Semana da Educação, ela encerra um ciclo que dura o ano inteiro. Todo mês, no mínimo, tem 1 ou 2 encontros, salvo o melhor juízo, discutindo sobre formas de se melhorar a educação. E quando se faz referência, como foi a socióloga fez a menção e como a própria semana pautou todos os trabalhos dela com relação à escola, a gente percebe que é uma realidade que é necessária. Hoje, diante da desconstrução de várias referências, vários modelos para as crianças, começa com a família, começa com a desestrutura familiar, e depois a gente pega a escola, é o próximo passo que essa criança tem como referência. Então, é fundamental a escola estar bem, o Estado dá uma atenção especial para a escola. E de uma forma multissetorial, intersetorial. Porque é através da escola que ele vai poder diagnosticar uma série de situações e fazer um trabalho dentro dessa comunidade. A escola vai despertar e vai irradiar coisas boas para o restante da comunidade, que muitas vezes ela está em áreas extremamente delicadas, extremamente vulneráveis, e a escola é um instrumento muito importante para que o Estado possa chegar. É o que as pessoas falam da sustentabilidade na educação, onde a gente possa criar uma interação entre comunidade, escola, escola, comunidade. E então é importante que a gente tenha esse olhar, saiba da responsabilidade que o poder público, as políticas públicas têm
porque através dessas políticas que são de valorização da escola, de valorização das pessoas que trabalham na escola, dos professores e dos alunos, a gente vai irradiar para essas áreas de vulnerabilidade situações que podem transformar a realidade do dia a dia delas. Ótimo. Então, e agora nós vamos falar com o professor Alberto, ele que também participou da 6ª Semana de Educação. Vereador, seja bem-vindo. Que tipo de ação concentrada o senhor acredita que deva acontecer nesses locais para reverter esses números negativos e melhorar a qualidade educacional nas escolas, principalmente nesses locais de vulnerabilidade social? Primeiro, quero te parabenizar, Mirna, pelo programa Questão de Ordem, pelas temáticas que vocês têm trabalhado, e me orgulhou muito participar de uma reunião na 6ª Semana de Educação, onde os presentes elogiaram também o papel de vocês como interlocutores dos programas. Eu quero parabenizar aqui a Júlia pelo trabalho que eu pude ver, né, nessa semana, a atuação dela e a maneira acolhedora de toda a equipe lá do compromisso da 6ª Semana de Educação. E o vereador Tiago Ferrari, que tem acompanhado sempre as atividades ligadas à educação e tem sido um grande parceiro nos debates aqui. Todas as vezes que a gente traz a temática, ele está ali para participar. Isso é muito importante, porque quando você também não encontra diálogo nem ressonância, você não consegue ter discurso, né? Então, eu quero parabenizá-lo também por esse trabalho muito importante do vereador Tiago Ferrari, nesse momento que ele é o presidente de uma comissão extremamente relevante para a nossa casa, que é a Comissão de Constituição e Legalidade. Mina, é incrível como às vezes a gente pensa que sabe muitas coisas e de repente a gente é surpreendido. Eu sempre achei que um dos motivos das escolas terem uma educação ineficiente ou deficitária é a questão estrutural. Eu sempre achei que pelo fato da escola estar em situações às vezes de risco e tal, ela não tivesse uma educação tão adequada, tão importante como outros locais mais privilegiados. Mas as pesquisas apontaram que não é bem isso. Isso me surpreendeu. Existem várias escolas em áreas de risco e que nos surpreende pela doação dos professores, das pessoas, da própria comunidade, das famílias. Então, não necessariamente o fato de uma escola estar em área de risco é que ela também não tenha bons resultados. Isso também não é uma verdade absoluta como a gente, no primeiro momento, imagina. Fala, nossa, a escola está lá, na periferia. Não, existem muitas e foram apresentadas, inclusive nos debates que nós tivemos, essa questão não é simplesmente a estrutura, e inclusive no debate da quarta-feira à noite, no Césia Moreiras, isso, de educação e assistência exatamente, social. foi dito isso, que você não precisa ter todos os instrumentos que a gente pensa, não, tem que ter uma boa piscina, uma boa biblioteca. Não, você pode ter uma escola sem nada e você levar os alunos numa biblioteca, numa piscina, Então, de repente, eu pelo menos falava muito, eu tinha um discurso nessa perspectiva, porque eu tinha sentido na escola onde eu dava aula, embora a escola onde eu trabalhava anteriormente aqui, não é em Campinas, era em Jundiaí, era uma escola da rede estadual, e eu vi essa dificuldade de levar, mas não tem biblioteca, não tem um local para um pátio adequado, tudo. Sim, isso, claro, se tivesse, seriam elementos facilitadores. Mas isso não é essencial. O essencial realmente é ter um corpo docente qualificado, bons professores, comprometidos com a sua turma, famílias participantes, pais que cobram, pais que sejam parceiro, que não olhem o professor como inimigo, mas como um parceiro da escolarização do seu filho. E, basicamente, isso é essencial para nós termos uma boa educação. Programas, currículos adequados. E a estrutura realmente pode, sem dúvida, influenciar ou não o local onde a escola está. Nós não podemos fazer vista grossa a isso. Onde a escola está, claro que tanto é que o próprio professor ganha uma diferença salarial devido a esse risco, né? Então, sim, tudo isso é traumático, psicologicamente existe toda uma problemática da violência, etc. Mas não é só isso que conta para nós melhorarmos a educação. Claro que existem locais
onde certos ambientes, devido ao grande grau de violência, você tem os programas interrompidos, né? Você tem a aula interrompida toda hora, uma criança acuada, né? Tivemos um caso de uma escola estadual essa semana, não sei se vocês chegaram a ver, uma escola estadual que jogaram fogo na madrugada de domingo para segunda. Algumas pessoas lá da região entraram na escola e atearam fogo em algumas salas de aula, numa escola estadual. Então, isso vai trazer insegurança para o aluno, insegurança para o professor. Por que eu estou trazendo isso? Porque a aula do dia seguinte teve que ser cancelada, né? Porque a escola teve que se organizar diante desse imprevisto, que causou uma série de transtornos naturalmente. Então, mas como dá para reverter, partindo até desse exemplo que a Júlia disse agora, como dá para reverter esse quadro partindo do princípio de que a comunidade deve se empoderar da escola? Quando o professor Alberto começou a falar sobre a estrutura escolar, me vieram duas imagens na minha cabeça. A primeira é que eu passei da escola que eu estudei, onde era uma cooperativa Curumim hoje, que minha mãe era uma das fundadoras, e eu lembro até hoje, pequenininho, devia ter 4, 5 anos, lembro até hoje que toda final de semana tinha mutirão para construir brinquedos, para fazer, não tinha nenhuma estrutura. Começou, lembro até hoje, quando fez um lugar para a gente subir, escorregador. Então, são coisas que começam a envolver. E a segunda imagem, que daí vem o que você falou que a gente pode fazer, eu lembro quando eu fui subprefeito de Barão Geraldo, e a gente começou a fazer um trabalho de horta nas escolas. E a horta pequenininha e tal, só que ela teve um reflexo tão grande dentro da comunidade. Por quê? Porque a gente conseguiu abrir, as diretoras conseguiram abrir para que os pais pudessem ajudar a cuidar dessa horta. E o que aconteceu? Começou a vir o pai, o avô, aí eles viam que os brinquedos estavam quebrados, eles começaram a se envolver, sentiram parte da escola mesmo. Então, o grande desafio é mostrar que a escola não é uma ilha isolada numa área totalmente vulnerável, totalmente cheia de conflitos sociais e que é até uma meta inatingível. Deve se encher de grades, né? Exatamente, mas um lugar que está aberto, que quer acolher e que a comunidade faz parte, aliás, está ali para fazer parte da comunidade. Esses dois exemplos que o vereador Tiago pontua são fantásticos, mas infelizmente as pessoas são paternalistas, elas acham que o Estado tudo é problema do Estado. Nós precisaríamos desconstruir essa ideologia reinante. As pessoas, eu pago imposto, problema é do governo, problema é do prefeito, problema são dos vereadores. Não, é nosso problema. Mesmo que nós tenhamos autoridade, mesmo que seja verdade que os governos têm que investir na educação, tudo isso é uma realidade. É por isso que o Compromisso Campinas está tendo grande visibilidade e grande sucesso, porque é o terceiro setor que se envolve. Para de achar que só o governo é obrigado a investir na educação. Pais se envolvem, despertam nos professores essa pessoa. Eu não tenho que ficar esperando tudo do governo, eu preciso tomar certas atitudes, porque é para o bem comum. Então, aquela ideia de todos se irmanando numa cidadania plena e parar desse espírito paternalista, ao ponto da pessoa falar, não, eu não vou recolher o lixo aqui porque isso não é problema meu, você tem que ser o Estado. Poxa, mas você não... Então, tem coisas que algumas iniciativas, como você traz uma horta, por exemplo, eu vou ficar esperando o prefeito para fazer uma horta, não dá para conversar com os pais, tantos pais que conhecem, trabalham com agricultura, tem um monte de possibilidades. Eu dei uma aula de história na Escola Dom Barreto, onde eu sou professor efetivo, sobre o ciclo do café. E eu cheguei e falei assim, eu preciso de café. Eu falei para a diretora, café e tal, eu quero servir os meus alunos café. Pô, já que serve café, para que fazer? Ele falou, não, porque o meu tema da aula é café, o ciclo do café. E uma dificuldade, uma burocracia para arrumar café. Não, deixa que eu venho com o café. Arrumei, todo mundo tomou café, ninguém entendeu nada, os alunos no primeiro momento. Falou, o professor trouxe café para nós, né? Tomaram o café. Eu falei assim, imagina que aula que nós vamos ter hoje. Do café, é o ciclo do café, da riqueza. Começou de um jeito mais envolvente. Mas eu tenho que... Então, até os alunos me encontram, eles falam, professor, que aula do café, nunca mais esqueci a riqueza do Brasil e papapá. Mas se eu fosse esperar de alguém, até hoje eu estaria sem dar a aula do café. Estaria no projeto. Estaria no projeto.
Tá ótimo. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com Questão de Ordem, que hoje discute a Semana da Educação realizada em novembro aqui em Campinas. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute os resultados da Semana da Educação, promovida pelo Compromisso Campinas pela Educação. E nós falávamos a questão territorial, mas outros temas também foram debatidos. Um deles, que inclusive foi manchete em vários jornais, é a questão do absenteísmo dos professores. A gente falou da importância do corpo docente e hoje a gente, inclusive, nesse estudo aponta que nas escolas estaduais há uma falta maior do que nas municipais. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, até porque nós estamos aqui com 2 professores também que podem nos ajudar. Professor Alberto, o senhor que inclusive tem a experiência da escola estadual, o que a gente pode dizer hoje que faz com que o professor falte mais? Bom, primeiro que as manchetes dos jornais eu achei que de alguma maneira foram bastante equivocadas. Não era essa a ideia. Né? Eu achei que foi um erro. Júlia já pode... Não foi essa a discussão, o estudo que nós fizemos de maneira bem cuidadosa, para até não parecer que, olha, vocês professores são os culpados, nós não estávamos usando de nada. E foi essa a impressão que a imprensa deu, não é? Infelizmente. Não, agora que eu vi o jornal, eu falei, nossa, mas não foi discutido isso. Você que esteve lá, participou da discussão. Eu fiquei perplexo. Então conta agora, então. Não é essa. Qual foi, então, o norte Bom, disso? em primeiro lugar, foi feito estudos, né? Mas os estudos também, por mais que eles são pesquisas sérias, cientificamente coordenadas, mas você não consegue fazer um levantamento pleno, porque aonde que você busca essa informação? É na escola? É lá na Secretaria de Educação? Qual é a sua fonte? Então, muito frio, né? É difícil. E eu que vivi com professores que precisavam faltar, se ausentar, eu não gosto de ficar... não é isso, mas eu fui criado numa... Assim, raramente eu falto em qualquer compromisso meu, mas muito raro. Só se eu for uma doença, alguma coisa... E eu vi muito professor que tinha a mesma linha que a minha. Eles entendiam a importância, que eles não podiam faltar. Mas... Você vê um índice de doenças psíquicas em relação ao professor enorme em questões emocionais. Sim, não é uma realidade fácil. Não é diferente de outros profissionais, de outras áreas, porque você está lidando com crianças, com adolescentes, com jovens. E, olha, você numa sala de aulas, você entra, né, eu acho que o vereador Tiago provavelmente teve essa experiência traumática também. Às vezes você entra ali com a maior vontade de ministrar sua aula, tudo... E você ouve certas colocações que mexem com as suas emoções. Sim. Sabe? Então, aí, isso traz doença. Por exemplo, eu, graças a Deus, sou uma pessoa que não gosto de colocar nada no coração, de ter nada, de nenhuma raiz de amargura, eu tiro isso. Mas é natural as pessoas absorverem isso organicamente. Essas agressões que o professor tem, sabe? E depois uma mãe chega lá também, faz um barraco na sua escola, você cuidando do filho, chama a pessoa e leva esse... Então, tá tudo errado esses valores, deixa você muito... você fica inseguro, você não tem mais apoio de nada. Por incrível que pareça, as próprias legislações ficaram contra o professor também. E aí o professor ficou o que o professor faz? O que eu faço agora? Eu chego lá e dou aula. Eu falo para o meu aluno, você não pode colar na prova. Só isso. Eu falei, eu vou colar, vamos ver se você é homem para tirar a minha prova. É isso que eu ouço. Mas eu perdi a autoridade. Imagina, isso ocorreu comigo na sala de aula. Eu falei, meu filho, você não pode colar, isso aqui eu estou testando apenas. Não leva dessa maneira, eu só quero saber o que você sabe para poder... Eu vou precisar tirar a sua prova se você continuar assim. Duvido que você tire a minha prova. Eu duvido. Eu quero ver alguém aqui dessa escola tirar a minha prova. Como reagir a isso? Mas como reagir? Eu tirei. Eu fui lá, vou tirar sim, vou tirar, porque eu sou professor. Aqui nessa sala, a autoridade sou eu. Tirei com respeito e tudo. Eu acho que a questão, desculpa, professor, do professor hoje, ela tem sido muito debatida. No ano passado, nós trabalhamos com a valorização do professor. Foi o tema-chave dos nossos eventos no ano passado. E
E a gente, assim, chegou à conclusão de algo que, na verdade, a gente já sabia. São muitos fatores envolvidos nessa valorização do professor. A gente não está falando só de salário, a gente não está falando só de melhores condições, a gente não está falando de muitos alunos em sala de aula. É um conjunto de elementos, assim como na questão da escola, que nós estávamos falando antes, né? De estar num bairro mais vulnerável, de ter uma infraestrutura um pouquinho mais precária. Não dá para a gente olhar para um elemento ou outro, é o conjunto em si que está bem complicado. Então, no caso desse estudo do absenteísmo, e eu abro um parêntese aqui para convidar os telespectadores para que acessem nosso site, os estudos todos apresentados na Semana da Educação estão no portal do CCE, www.compromissoscampinas.org.br, e eu acho importante que as pessoas se apropriem disso para poder entender de fato. A imprensa tem um papel muito importante, isso é algo que vale a pena depois a gente também falar um pouco, que tivemos um evento sobre isso na Semana da Educação. Mas os estudos em si, eles trazem as informações para que as pessoas possam interpretar e entender melhor esse cenário. Então, o absenteísmo do professor é um dos aspectos, né, que tem gerado toda essa situação. Mas é fundamental. Professor Alberto, eu já vim de uma outra realidade, onde eu ministrava aula para um público já de curso superior, mas era para uma universidade particular, e eu enfrentava essa desautorização do professor em decorrência olha, a gente precisa cuidar dos alunos para não perder os alunos. Então, eu sempre deixava claro, dava aula de direito, eu brincava, ó, primeiro contrato que a gente vai fazer, depois a gente vai entender como se forma um contrato. Mas o primeiro contrato que a gente vai fazer é o seguinte: na sala de aula, a autoridade é o professor, quem chegar depois que o professor não entra na aula, celular só vai ficar ligado, só vai ser usado em caso especial, que vocês vão falar, os meus estão desligados aqui, ninguém vai morrer por causa disso. Presença é frequência livre para todo mundo, só vai ficar aqui quem quer assistir a aula. Se for problema de presença, pode ir embora que eu vou dar presença. E não tem material de, como é que fala, de projeção? PowerPoint? Não tem PowerPoint. Vocês vão prestar atenção, quero que vocês entendam, a gente vai interagir. E a briga dos alunos com a direção, falando, o professor Tiago não quer dar PowerPoint, tem que dar o PowerPoint, tem que dar pronto. Eu falei, eu quero que vocês pensem. Falei, porque até o curso de Direito que eu dava era para outros cursos, era introdução ao Direito. E a gente enfrentava essa dificuldade. Então, eu entendo que muitas vezes o professor chega, ele tem que enfrentar a falta de suporte das instâncias superiores, que muitas vezes ficam distantes, né, professor Alberto? Então, isso desestimula. Além de desestimular, ele fica enfraquecido. Que hoje, aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Quando o professor chamava os pais iam lá e pediam desculpa para o professor, falavam, qual é o problema com o meu filho que eu quero, vou corrigir, e entendendo que agora é o contrário, né? Por que você está me chamando aqui? O que você está fazendo de errado com o meu filho? Então, tem essa inversão de valores. Eu acho justamente que o professor, eu falo assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é dar aula. Só que, se eu não tiver tempo para preparar a aula, se eu não tiver condições de preparar da forma adequada, eu parei de dar aula por causa disso. Porque, a gente não consegue. É uma realização que você não consegue se realizar, porque você sabe que fica faltando alguma coisa. É uma cobrança muito forte. E um outro aspecto, o professor tem que se sentir protegido pelos diversos setores. Seja saber que os pais têm que ter esse respeito, essa aprovação, e as instâncias superiores também. Outro dia eu fui numa escola lá do Campo Grande. As mães estavam reclamando sobre uns aspectos de bullying, até falei aqui na tribuna, e quando eu fui conversar com a direção, levanta uma mãe que quase bateu no quadro pedagógico da escola. Eu falei, a nossa conversa não é dessa forma, eu vou pedir até para a senhora se retirar, que o que a gente quer é justamente o contrário, é não criar conflito. Mas a gente vê justamente isso que o professor Alberto disse, é um desafio atrás do outro, com relação à autoridade do professor. E aí o que o professor faz com essa pressão psicológica? Tem vários empregos, porque não dá para dar aula só numa escola, não dá. Entra a primeira questão. Aí eu dava aula em 3 escolas, financeira. Veja que loucura. Corria para um lado, não comia.
Eu já falei nessa casa, nessa Câmara, já usei a tribuna várias vezes, eu acho uma hora absurdo o professor não poder se alimentar com seus alunos. Eu acho uma hora absurdo. Graças a Deus, a nossa secretária acolheu isso, falou, não, você tem toda a razão, é pedagógico, é corretamente pedagógico. Agora pode. Agora, bom, nas pelo escolas menos disseram municipais. que pode, mas nas estaduais ainda, pelo menos, só se houve mudança, mas pelo menos no período que eu estava, mas eu desafiava, eu pegava e ia comer com eles, tinham que ver que eu estava comendo, que aquela alimentação era saudável para eles. Então, aquela correria, eu não tinha local para se alimentar, ia para cá, ia para... E outro problema, havia sim seria assim uma pressão psicológica quanto ao professor, se ele enviasse um aluno para a direção. O professor era mal visto. Você não tem autoridade, você não está... Então, havia ainda um bullying, vamos dizer assim. Você era mal visto como professor. Como que você manda... Você não tem capacidade de cuidar do transferindo sua responsabilidade. Então, mas aí tudo isso você fica pressionado. Sabe qual é tudo que você toma? Vou pegar um atestado que eu tô mal pra caramba, eu não consigo. E aí começam os atestados. E muitos, olha, eu fiz lei aqui sobre essa questão da síndrome de Bonnier lá. Existe um monte de doenças ligadas a fatores psicológicos. Pode observar lá os códigos do CID. O CID lá dos professores quando eles pegam atestado. Observa, faz uma pesquisa. Tudo ligado a questões emocionais. Sim, mas aí nessa questão de valorização do professor, que foi o ano passado, para valorização da escola este ano, quando a gente fala no docente, não é importante a união do professor com a direção da escola, que eles falem a mesma língua para, de certa forma, conseguir atrair a comunidade, ter o respeito dos alunos e também dos pais? Sim. O que o professor Alberto falou na primeira fala dele em relação à equipe gestora da escola e ter uma equipe que esteja comprometida é muito importante. O que a gente sempre traz é o aspecto da gestão democrática. Então, é muito importante que quem esteja à frente da escola consiga lidar com todas essas situações impostas no dia a dia de uma maneira democrática, envolvendo o professor, envolvendo os outros funcionários da escola, a merendeira, o agente de ensino, todos são educadores. Então, essa função que a equipe gestora tem de garantir uma gestão democrática, o envolvimento de todo o corpo docente é muito importante, faz toda a diferença. E o professor se sentir pertencente a isso, se sentir parte disso. Eu não sei se é a realidade hoje. Eu me lembrei que muitas vezes eu fiz defesa administrativa dentro da prefeitura em decorrência de briga interna entre diretor com vice-diretor, entre diretoria pedagógica, né? Então ficava uma disputa de poder e quando eu comecei a analisar a situação é que muitas vezes a diretora ela recebe uma responsabilidade muito grande de administrar aquela escola e muitas vezes ela não tem os recursos, não tem o conhecimento técnico para fazer as reformas, as estruturais para fazer na escola e ela fica muito acuada tendo que fazer isso daí. Então, eu via isso criava um conflito muito grande com o vice-diretor que cobrava, com a diretora. Então, tem essa falta de... Eles ficam desguarnecidos com relação a uma função que eu entendo que não é deles, a de administrar a escola efetivamente. Eu acho que é a função do diretor, de todo esse quadro, é uma visão mais institucional. A parte estrutural, de manutenção, acho que tem que ficar a cargo da secretaria, deixar eles pensarem só na parte pedagógica, na parte de agregar, na parte institucional da escola. Sim, agora, Júlia, quando a gente fala em discutir educação, sempre pensa que são profissionais, professores, especialistas, e esse ano parece que vocês expandiram muito mais, inclusive nós falamos aqui no início do programa que tivemos aí a participação de 2.000 pessoas. Por que expandir isso para a comunidade? Inclusive, vocês fizeram eventos descentralizados e foram até regiões, até as escolas e fizeram alguns trabalhos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse interagir com a comunidade. Bom, o Compromisso Campinas, ele visa mobilizar a sociedade civil. Então, em todas as nossas ações, a gente tenta, de certa forma, dialogar com essa sociedade. Claro que em alguns momentos a gente tem conversas específicas, então temos em alguns momentos encontros com professores, temos em alguns momentos encontros com os alunos,
mas a gente sempre tem um esforço para tentar trazer esses outros segmentos, os sindicatos, a imprensa, os pais desses alunos, as organizações do terceiro setor, como o professor Alberto disse, num dos eventos da semana, na quarta-feira à noite, nós fizemos um evento da integração entre as políticas de educação e assistência social. Então, o Compromisso Campinas pela Educação entende a importância da sociedade se envolver com a educação, se apropriar disso, ver como cada um desses segmentos pode contribuir para que tenhamos uma educação pública de qualidade. E nas nossas ações a gente sempre busca trazer esses públicos variados, essa heterogeneidade mesmo de públicos. Sim. Então a gente vai continuar essa discussão no próximo bloco, porque o Questão de Ordem volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a sexta semana da educação realizada pelo Compromisso Campinas pela Educação. E um dos pontos foi, inclusive, de que forma efetiva podem ser implementados os planos nacional, estaduais e municipais da educação. E os especialistas que falaram sobre o tema foram unânimes em dizer que é preciso maior participação social e a definição de recursos nos orçamentos públicos e nos termos da esperada Lei de Responsabilidade Educacional para que eles efetivamente sejam implementados. Aí eu vou falar aqui um pouco mais de política sobre essa questão de orçamento público e dessa Lei de Responsabilidade Educacional, partindo um pouquinho para a nossa realidade aqui de Campinas. Muitas vezes se fala, olha, falta professor, falta agente de educação, e quando a gente traz aqui a Secretaria de Educação, eles falam, olha, nós estamos aí usando toda a verba que é dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também defende essa Lei de Responsabilidade Educacional que permite, que sai um pouco da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode se gastar mais em educação. O que vocês pensam sobre isso, vereador Thiago Ferrari? Em primeiro lugar, eu vejo que muito se fala sobre orçamento para a educação, sobre o mínimo a se gastar, e a gente tem visto na prática que falta planejamento, falta uma gestão séria, uma gestão comprometida, uma gestão dos recursos pensando em médio e longo prazo. E prova disso é que muitas vezes a gente vê mês de dezembro a Secretaria de Educação correndo para que possa gastar o que falta. A gente teve aqui, não é recente, até uma denúncia nossa, de kits escolares que foram comprados ao apagar das luzes nos últimos 10 dias de dezembro, sem qualquer planejamento, sem qualquer estratégia, sem qualquer aprovação pedagógica, apenas para cumprir esse orçamento. Eu entendo que, e digo com duas situações. Primeiro, tudo é questão de gestão. Eu, quando assumi a subprefeitura, uma das coisas que eu me comprometi a falar, eu tenho que me aprimorar e entender sobre política pública e sobre gestão pública. Tanto é que eu fiz um curso, minha pós-graduação na Unicamp foi justamente sobre isso. E a gente vê, por outro lado, os resultados que o Compromisso Campinas pela Educação está conseguindo sem ter o contato e o poder de decisão direto dentro do orçamento e das decisões da prefeitura ou do estado. A gente acompanha muitas das discussões que eles fizeram ao longo desses anos sendo colocado em prática de uma forma bem eficiente, bem eficaz e de forma efetiva através de um trabalho orientando o diretor, orientando os professores. Então, o que eu vejo? Tem que ter essa responsabilidade educacional, tem que ter essa responsabilidade orçamentária, mas eu entendo também que as pessoas que assumem a gestão pública, elas têm que entender sobre gestão, têm que entender o que é política pública, para que a gente possa ter ações efetivas e entender que o processo de educação não é um projeto, um processo de governo de 4 a 8 anos.
mas tem que ser implantada políticas que vão se tornar políticas que se tornem efetivamente uma política de Estado, uma política da cidade de Campinas. E a gente tem visto isso que muda governo, sai governo, um pensa de uma forma, outro desconstrói o que foi construído. Dentro da própria prefeitura existem esses conflitos ideológicos. A descontinuidade é um dos maiores Exatamente. problemas. O Arnaldo Rezende, na abertura, ele foi muito feliz quando ele, na fala de abertura dele, ele chamou para uma reflexão para que as pessoas olhem a sua questão ideológica e vejam de que forma elas podem contribuir sem a paixão de ficar defendendo só a sua ideologia e atacando ao outro lado, e pensando de que forma a gente pode construir uma política de consenso. Porque muitas vezes a gente vê esse conflito que quem acaba pagando o pato, quem acaba colhendo os frutos ruins, são os alunos, são os professores, são as pessoas que estão efetivamente, diretamente ligadas na área da educação, seja os alunos, os professores, e aí fica uma discussão lá que muitas vezes é de um governo e que acaba prejudicando os alunos, acabam prejudicando os professores que são efetivos. Não chega uniforme, não chega material escolar. Ou muda completamente, não agora, a discussão vai ser dessa forma, e esquecem que ali tem profissionais que não tem quem não fale que é uma vocação, não tem quem não fale que eles se dedicam, que eles dão muito mais do que eles recebem, e eles têm uma história de 20, 15, 10 anos na prefeitura, e eles conhecem aquela realidade. Então, o gestor público, secretário, prefeito, eles têm que entender esse processo, eles têm que agregar esse processo para que a gente não fique apenas chovendo no molhado e muda uma coisa e muda outra. E efetivamente, você pegar Prefeitura de Campinas, Prefeitura de Vinhedo, Valinhos, Rio de Janeiro, São Paulo, você vai ver mês de dezembro o que se gasta em educação, e isso significa o quê? Que não houve planejamento, que deixou-se de gastar de forma adequada durante o ano, e agora o agente público, o agente político, corre atrás para se garantir para o pescoço dele não ficar depois preso no Tribunal de Contas. Para dar os 25%. Exatamente. Tá bom. Professor Alberto. Bom, o grande problema que nós encontramos hoje e que a gente sente é que a lei de responsabilidade fiscal ela é boa. Eu acho que é uma conquista, a lei da responsabilidade fiscal. Esses 25% a gente não pode contratar pessoas, não é? Isso é para material didático, para uma série de coisas. Por isso que chega a contratação é do orçamento geral do município, geral. No caso de Campinas. E esse é um grande problema para a municipalização do ensino fundamental aqui na cidade. Imagina, nós vamos ter que lidar com isso. São Paulo, capital, e Campinas. Vai chegar aqui. Vai ter que chegar. E como fazer isso? E eu fui na Unicamp num debate de um deputado que agora, se não me engano, é vice-governador de um estado lá do Nordeste. Ele defendia a lei da responsabilidade educacional. Ele é o pai dessa lei. Eu fiquei encantado com o discurso dele lá. Mas que coisa linda. É isso mesmo. Cheguei aqui, fiz um discurso aqui na tribuna. O vereador Tiago participou. Todo mundo, que coisa maravilhosa. Vamos fazer uma moção de apoio. Fizemos. E agora o autor é contra essa lei. O autor? Sabe por quê? Porque não vai funcionar. O Brasil é díspare, as realidades, é completamente heterogêneo. Não tem nada a ver. E a questão do currículo foi muito discutido isso. Também. Por que nós precisamos participar do currículo? Porque cada região é uma região. Mas nem diferente. Com as matérias básicas? Tudo bem, mas as matérias básicas também. A base seria estabelecida. A base, sim. Mas as realidades são diferentes. Você encontra completamente diferente as realidades. Então, não dá para você cobrar o mesmo índice por um estado de São Paulo como um estado que está em uma outra realidade. E aí ele tornou-se vice-governador, aí ele é executivo. O que aconteceu? Mudou de cadeira. Lógico. Foi o suficiente para ele enxergar que ele estava errado. E ele teve a humildade de dizer que estava errado, e eu cheguei à conclusão que ele estava mesmo, apesar que naquele momento... Por quê? Porque aí entra que o Tiago pontua bem a questão ideológica.
Uma coisa é você ter uma bandeira ideológica linda, mas a hora que você pôr a mão na massa, em outras palavras, a hora que você tornar-se prefeito da cidade, aí, meu amigo, as coisas são diferentes, é a realidade. Por Então, isso que você hoje, acha estranho. a responsabilidade fiscal, que exige os 25%, esses 25% são suficientes? Seriam suficientes para, dentro do universo não de pessoal, né? Tá. Tirando essa questão da folha, Sim, né? por isso que sobra, é o que o Tiago falou, chega no final, vem a correria, né? Vamos comprar coleção não sei do quê, é livro que nem vai ter uso coisa nenhuma. Agora, o assustador é essa colocação que você fez. Poxa, que a má gestão, todo mundo sabe que as crianças vão precisar do uniforme. Todo mundo sabe. Vai mudar? Vai mudar? A criança não vai usar o uniforme ano que vem? Vai. O material o básico, didático, não vai ter que entregar para a criança. Então, por que não tem quando chega? Eu tenho uma dificuldade em entender isso, vereador Tiago, eu tenho uma dificuldade. Não é possível que todo ano chega no momento de entregar o material, não tem. Agora, claro, a gente sabe que às vezes é um fornecedor que perdeu lá, né, na licitação, aí ele entra, aí tem todo, mas nós precisamos então, aí que eu acho que tem que ter gestão para impedir esse tipo de coisa. Não pode, a educação não pode sofrer, porque alguém está se achando injustiçado, que a firma dele perdeu e... Então... Mas aí tem a lei das licitações que está acima, não é isso? Mina, gestão. O professor Alberto falou, vai precisar o ano que vem? Todo mundo já sabe que vai. Por que já não começa, no começo do ano anterior, já fazer? E agora trazendo isso para os planos, né? Então, nós trouxemos uma pessoa que representa, falando do plano municipal, que foi o Antônio Sertório, que é coordenador do Fórum Municipal da Educação, Francisco Carbonari, que é do Conselho Estadual da Educação, e a Maria Helena Guimarães de Castro, que é do SEAD, para falar no âmbito nacional do Plano Nacional da Educação. E nós trouxemos um pouco como foi a experiência da construção desses planos. No caso do Estado, ele ainda não foi aprovado. E aí foi isso que você trouxe, né? Foi unânime esse parecer de que há uma preocupação em relação ao recurso. A gente não pode desconsiderar o contexto de hoje. Estamos na crise e como que os governos vão fazer a gestão do recurso que eles têm ao longo desses próximos 10 anos. Então, os planos todos, eles... As 20 metas, né? Que foram ditas, Campinas tem 22, tem 22, né? Isso. Então, ao longo da discussão do plano municipal, nós fechamos em 22 metas. Então, como que vai ser feita a gestão por parte dos governos para que esse plano seja de fato efetivado? Porque no papel ele já está, no caso do município e no âmbito federal. Agora, e o Estado, se tudo der certo, aí nesse ano ele vai ser aprovado. Mas como que vamos fazer isso acontecer? Como que vai ser feita a gestão disso? Então, e aí o que a professora Maria Helena pontuou? Que não vai atingir de novo. Por conta dessa limitação. Ela já falou, eu lembro que até o Norberto falou, poxa, mas você está até desanimada, né? Falou, não tô, é realidade. Porque ela também já sentou na cadeira de gestor público, né? É uma pessoa, um profissional, um cientista, né, da área, né? Ela falou, nós não cumprimos o último, terminou já 10 anos, não foi cumprido. Mas agora eu acho muito importante que, de fato, a população, de novo, trazendo o papel do CCE, né? A população se apropriar desse plano, no caso do município, entender direitinho o que está por vir e cobrar. Porque independente das dificuldades que existam... Então, mas o plano, então, Júlia, entra como proposta de Estado, então, não de governo. Independente, isso. Não importa o governo, estamos tem um plano. Estamos falando de 10 anos, né, professor? São 10 anos, são 22 metas, então o pai tem que conhecer, todo mundo está falando, a sociedade está falando, eu conheço as 22 metas, quero ver... Essa cobrança, se a sociedade não cobrar, elas não vão acontecer. Mas é um paradoxo também, né? Porque a gente vê que muito se utilizou do plano, principalmente municipal, e tem se utilizado agora do estadual e se utilizou do nacional, só que o nacional de uma outra forma, mas para tentar colocar sua ideologia como uma política de Estado. Sem dúvida. Então, muitas pessoas que gostariam de efetivamente participar ficaram constrangidas, até porque a organização ideológica é tão forte que as pessoas acabam até constrangidas. Falam, eu vou falar a minha opinião do que eu acho na minha escola, ali naquela minha região, mas os caras estão falando de número, de não sei o que lá, está falando difícil, e acaba até constrangendo, inibindo as pessoas. O Sertório, ele fala o seguinte, que das mais de 30 instituições e entidades que podiam participar,
basicamente de 15, Foram alguma poucos. coisa assim, A participação da pouquíssimas. população da sociedade civil Realmente, organizada foi aí um grupo muito menor ideológico do que o menor se esperado. organiza, vai lá Então, e o que põe vale a bandeira é dele. Agora né? é isso, como que a gente vai mobilizar para trazer de volta essas pessoas? O plano já foi sancionado, já está vigorando. Agora, então, como que a gente vai poder contribuir para que ele seja executado da melhor maneira? Sim, nós temos aí 1 minuto para encerrar o programa. Gostaria que cada um falasse um pouquinho sobre o que fica dessa questão, dessa semana de educação para cada um. E a Júlia, se ela já puder nos adiantar o que tem aí para 2016. Professor Alberto. Bom, em primeiro lugar, eu estou muito feliz por participar desse debate. Eu participei da semana e tive o privilégio de apresentar esse projeto de lei que todos os vereadores acolheram para que fosse a Semana de Educação, estivesse no calendário oficial do município. Eu espero que o Compromisso Campinas com a Educação, a FEAC e todos os demais que estão participando desses eventos, passe a fazer atividade na Câmara. Eu acho que a Câmara dá mais visibilidade por causa da TV Câmara e pelo espaço que nós temos aqui. Embora lá, realmente a gente é muito bem acolhido, vocês estão de parabéns, eu parabenizo vocês. Eu quero ser justo também com os diretores de escola e professores que têm levado a educação nas costas com sinceridade. Tem muita gente boa na cidade de Campinas, tem gente, eu vi lá, viu professoras que pegaram o dia que elas tinham o direito para estar tirando uma folga, tudo participando da sexta semana lá. Então tem muita gente boa, muita gente, o terceiro setor está fazendo um trabalho extraordinário. O Compromisso Campinas, eu falei e repito, o Arnaldo, o Norberto, vocês não têm noção o bem que vocês estão fazendo para a cidade de Campinas com esse trabalho de vocês, tá? Então, eu precisava dar esse depoimento, eu quero reconhecer o fantástico trabalho que a sociedade de Campinas, mobilizada através do Compromisso Campinas pela Educação, tem fomentado e nós vamos ter uma excelente colheita. Eu tenho certeza disso. Tá ótimo. Então, vereador Tiago. Pois é, esse discurso do professor Alberto, mas o que para mim fica é que existe um compromisso, a gente vê que as pessoas estão compromissadas, professor, diretor, a sociedade tem se mobilizado. Então, para mim, o que ficou ficou claro, nítido esse compromisso, ficou claro e nítido essa mobilização, que era uma dos objetivos dele. E, para mim, também ficou nítido a responsabilidade que a gente tem aqui, dentro da nossa esfera aqui, de também se comprometer, de promover esses debates, promover essa reflexão, essa discussão durante todo o ano que vem, e que a gente possa demonstrar através do nosso testemunho, através das nossas ações, que a gente realmente está comprometido, que a gente não está apenas na retórica. Então, para mim, ficou essa responsabilidade que o Compromisso Campinas pela Educação deixou bem claro aqui para a gente, para todos os segmentos da sociedade também. Tá ótimo. Então, Júlia. Bom, eu acho que um dos aspectos mais importantes da Semana da Educação foi ter tido esse espaço para ouvir as diferentes vozes, os diferentes olhares, e a gente sentiu que isso foi possível mesmo. Nós conseguimos trazer a palavra dos gestores públicos, trazer a palavra dos professores, dos diretores, dos alunos. Eu acho que um ponto importante para destacar foi o evento de encerramento que nós fizemos em uma escola do DIC 6. A escola nos acolheu muito bem e nós fizemos um evento em que estudantes fizeram rap, apresentaram no momento, fizeram apresentações culturais, dançaram. Então, foi um momento muito especial que a gente fechou a Semana da Educação, que teve como tema principal a valorização da escola. Plantou uma sementinha lá. Esperamos que sim. Eu acho que pelo retorno e por tudo que a gente pôde observar, foi plantada assim essa semente. A gente entende que tem, de fato, muitos desafios ainda pela frente. A gente hoje se encontra num momento delicado com essa crise, e não só na educação, né? Estamos vivendo uma crise de valores, estamos vivendo uma crise também não só aqui no Brasil, é algo mundial. A gente não pode deixar de olhar para essas situações que estão acontecendo em Paris, na África e por aí, e não deixar de olhar aqui para dentro para ver o que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu acho que com a semana a gente conseguiu voltar a atenção da população para a educação nesse momento, para as pessoas se expressarem. Muita gente trouxe ideias para o próximo ano, então já respondendo um pouco a sua pergunta, o CCE está com algumas novidades para 2016, eu ainda não posso anunciar que nós estamos finalizando tudo, mas estamos com ideias novas
para tentar chacoalhar um pouquinho mais a população e garantir um compromisso maior da nossa parte para a educação de Campinas. Tá ótimo, então nosso programa fica por aqui. Lembrando que se você quer mais uma informação, o site é www.compromissocampinas.org.br. E se você não assistiu o nosso programa por inteiro, você pode acessar o canal da TV Câmara Campinas no YouTube e assistir o Questão de Ordem. Até um próximo programa.